Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um Paula Cunha TTcast 009, como se preparar para a amamentação. Então o assunto de hoje será para gestantes. Então você como gestante, como é que você se prepara para a amamentação? Como é que você faz para amamentar sem dor? E o melhor de tudo, né? Como é que faz para saber se seu bebê está ou não está mamando o suficiente? Certo, meninas? Como é que vocês estão aí? Me deem um oizinho. Vamos esperar as mamães chegarem. Eu quero saber quantas semanas vocês estão. Então, vamos falar hoje sobre os mitos que envolvem a amamentação. Será que existe mesmo leite fraco? Será que não existe? Vamos falar sobre, minha mãe não teve leite, será que eu vou ter? Como é que funciona toda essa parte aí? Nós vamos conversar um pouquinho. E aí, vamos aprender a amamentar mesmo, na prática, saber como é que a gente faz para amamentar e como é que a gente faz para saber se o bebê tá preparado o suficiente. A Bianca já me perguntou. Oi, Bianca, tudo bem? Você tá gestante? Quantas semanas? Me conta aqui. Aí ela me perguntou se a pomada milar é necessária. Não, não é necessária nem durante a gestação e nem durante a amamentação, tá bom? E colocar o peito no sol, a Bianca perguntou. Daqui 23 semanas, uma baby, parabéns. 32 semanas, Bianca. Então, tamo juntinho ali, um mêsinho de diferença, hein? Deve nascer ali em outubro, né? Certo? Então, enquanto as mamães vão chegando aí, eu vou começar conversando, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que a gente escuta muito aí o mito por aí de que a amamentação, muitos mitos envolvem a amamentação. Então, a gente escuta que a nossa vizinha amamentou com o bico caindo, sangrando, que a nossa mãe não teve leite, ou a nossa avó, né? Antigamente, a gente tinha aí os mitos de que quando o bebê nasce, a mulher não tem leite, precisa procurar ajuda. E aí ela procura ajuda, procura uma pessoa que tenha leite para amamentar. Quem já ouviu esse tipo de mito por aí, tá? Então, a gente vai quebrar tudo isso hoje, tá? Então, meninas, não existe leite fraco. Ó, a Bianca me respondeu, final de outubro, início de novembro, vem aí. Então, tá bom, uma baby, né? Uma mocinha. Então, não existe leite fraco, tá, meninas? Então, geralmente, ocorre uma culpa aí em cima da mulher, né? De que se o bebê não tá ganhando peso, o problema é o leite fraco. Então, a mulher sempre, ela nasce se duvidando da própria produção de leite, né? E aí, deixa eu só arrumar aqui. A mulher, ela nasce duvidando da própria produção de leite. E isso é um grande problema, né? Porque, na verdade, geralmente, quando a mulher não consegue amamentar, a dificuldade dificilmente está na produção. A dificuldade está, geralmente, num bebê que não faz uma sucção correta, no posicionamento, na pega, algo nesse quesito, viu, meninas? Então, não se deixem se iludir aí pelo mito. Deixa eu apoiar o celularzinho aqui. Fechou. Bora lá então, gente. Vamos começar aqui. Deixa eu só ligar minha apresentação. Então, eu costumo dizer para vocês que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. O que isso quer dizer? Que a gente se preparar para a amamentação ainda na gestação faz toda a diferença nesse processo, tá? Porque geralmente vocês me procuram aqui quando vocês já estão com dor, quando vocês já estão com um problema instalado. Isso dificulta muito o processo. Então, a coisa mais importante que vocês podem fazer na gestação para se preparar para a amamentação é participar do conhecimento, entender como é que funciona a produção de leite, entender como é que funciona a pega. Vocês vão ver que isso que faz toda a diferença na amamentação, porque vocês vão saber o momento certo de procurar ajuda, vocês vão saber se o bebê de vocês está ou não está mamando o suficiente, e isso resolve um número muito grande de questões por aí, tá bom? Então, o que vocês estão fazendo de perder aí um pouquinho do feriado, não sei se as mamães que estão aqui em Curitiba é feriado hoje, né? Mas eu sei que tem mamães que não são de Curitiba, então perder esse tempinho aqui para aprender vai fazer com certeza toda a diferença na amamentação de vocês, tá? Vocês sabem por que é importante amamentar? Quais são as vantagens da amamentação?
Qual que é a grande vantagem aí da amamentação? Então, a amamentação, eu falo que assim, a fórmula, ela veio para tentar substituir o leite materno para ser oferecido nos casos que não é possível amamentar. Então, nutricionalmente, a fórmula tenta ser muito parecida com o leite materno, porém, ela não consegue, né? Ela não consegue o quê? Ela não consegue ter a parte de vínculo, ela não consegue ter a parte de sistema imunológico, né? Então, a gente sabe que o leite materno é de fácil digestão, que ele protege a criança de infecção respiratória, todas aquelas bronquites, renites, todas essas ites da vida. Ela previne obesidade, diabetes, hipertensão, alergias, infecções gastrointestinais. Então, assim, é importante para uma série de coisas aí, tá? Para a mulher, então, qual que é a diferença de amamentar? Um menor risco de sangramento após o parto, porque o mesmo hormônio que entra na contração ali, a ocitocina, é o mesmo hormônio responsável, um dos hormônios responsáveis ali pela produção de leite, e a ocitocina faz com que o útero volte ao tamanho o mais rápido possível. Isso facilita bastante, tá bom, meninas? Que mais? Para a mulher, então, vocês já ouviram falar que o cachorrinho ou a gente castra, ou tem que ter pelo menos uma cria? Então, a mulher que amamenta por pelo menos 1 ano, ela previne, ela diminui em até 80% a chance de câncer tanto de ovário quanto de mama. Então, para a mulher é muito, muito, muito bom amamentar, tá bom? O gasto calórico elevado, então eu costumo falar aqui para vocês que a mulher gasta de 500 a 900 quilocalorias a mais por dia amamentando. Então, né, para aquelas mulheres que ganharam um quilinho extra aí na gestação, esse gasto calórico elevado pode auxiliar aí nessa perda de peso, tá bom? Fora a questão financeira ali que eu falo, se já as gestantes daqui já foram na farmácia ver quanto é que tá custando uma latinha de leite. Então, uma latinha de leite, em média, custa em torno de R$60, né? Uma média. Tem umas mais baratinhas, umas um pouquinho mais caras, tá? Então, esse tipo de investimento que vocês estão fazendo aqui é incalculável, né? Você tem informação de qualidade com uma pessoa com conhecimento atualizado faz toda a diferença na amamentação. Certo, meninas? Então, vamos ao preparo das mamas. Então, a gente tem basicamente 4 tipos de mama aí. A gente tem o mamilo normal, né? A gente tem o mamilo protuso, que é aquele bem compridão. A gente tem o mamilo invertido, que é pra dentro, e aquele plano, ou praticamente plano. E todos esses mamilos amamentam, então não precisa usar pomada, não precisa esfregar com a bucha, não precisa esfregar com a toalha, tá? Todos esses preparos aí são antiquados, são antigos, então a gente não deve preparar de forma nenhuma, tá bom? A melhor coisa a se fazer realmente é estudar, tá bom? É isso que realmente vai fazer a diferença, é isso que vai prevenir o surgimento de fissuras, que vai fazer com que seu bebê mame bem, ganhe peso, certo? Bianca, eu vou responder as perguntas mais pro finalzinho, tá bom? Só pra eu não ficar perdendo aqui o raciocínio, mas eu quero responder sim, tá bom? Então eu vou falando tudo aqui, a hora que eu terminar eu tiro um tempinho aí só pra responder as perguntinhas. E aí ou deixem ali na caixinha também, que eu já vou responder, já deixo ali pra responder a hora que eu terminar de passar todo o conteúdo aí pra vocês. A maioria das perguntas eu já vou responder durante esse conteúdo aí, tá bom? Então, vocês já sabem que não existe preparo para o seio, certo? Não existe passar nada, não existe esfregar, estimular, usar concha para formar bico. Tudo isso não importa. Por quê? Porque o bebê mama a auréola, né? Ele abocanha a auréola, o bebê não mama mamilo. Então, o mamilo, ele vai facilitar a hora da pega ali. Mas ele não vai fazer aquela diferença, né? Então, a mulher mesmo com o mamilo invertido, ela consegue amamentar, tá bom? Olha lá. Então, o bebê abocanha aqui, ó. E o movimento é feito todo aqui, né? No seio, não é feito no mamilo. Então, o tipo de mamilo não é o que vai te impedir de amamentar ou não. Combinado? E o parto, gente? Será que o tipo de parto interfere na amamentação? O que vocês acham? Então, assim, eu gosto de falar referente ao bebê, tem muitas coisas aí, né? Mas referente à amamentação, o que realmente faz diferença é entrar em trabalho de parto, tá? Entrar em trabalho de parto já faz com que o corpo da mulher se prepare ali para amamentação,
tá? Mesmo as mulheres que não entraram em trabalho de parto, na hora que sai a placenta, começa a liberação de prolactina, então o leite vai descer. A única diferença é que ele pode demorar um pouquinho mais para descer, né? Se a mulher não entrou em trabalho de parto, do que o parto normal, tá? Outra coisa, um bebê que nasceu de parto normal, ele tende a ser mais ativo, né? Ele recebeu as contrações, ficou recebendo as contrações ali, então ele tende a ser bem mais ativo, diferente de um bebê que às vezes nasceu de uma cesárea eletiva, que é dorminhoco, ainda não sabe muito bem, mas a gente consegue reverter isso, tá bom? No caso vocês precisem aí de uma cesárea de emergência, não tem problema, a gente consegue reverter isso, né? Principalmente se a gente tiver a hora dourada, então colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida faz toda a diferença ali para amamentação. Muito contato pele a pele, muito colinho, muito incentivo, a gente consegue reverter, tá bom? Vocês costumam me perguntar bastante referente à ordenha pré-parto, né? Aquela ordenha que a gente faz antes do parto, né? Então, para isso a gente precisa de uma consulta individualizada, tá, gente? Não vão aí ordenhando pré-parto sem entender, sem saber o motivo, precisa ser muito bem indicado. A mulher, né, realmente ela tem que ter um fator de risco aí, né, para o uso de complemento ou para baixa produção. E aí a gente faz essa estimulação pré-parto, tá? Mas não façam isso por conta, porque não vale a pena, certo? Então, quais cuidados que a gente tem que fazer na maternidade? Deixa eu ver se eu tenho uma chupeta aqui. Minha pequenininha pegou minha chupetinha aqui. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, para garantir o sucesso da amamentação de vocês, tá? Não oferecer chupeta ou mamadeira, tá? Por quê? Como é que eu falei para vocês que o bebê abocanha o peito, ó? Ele abre aqui, a bocanha aqui faz o movimento, né? Para mamar. O que acontece quando a gente oferece chupeta e mamadeira? O bebê consegue abrir o bocão bem grande? Não consegue, né? Se ele abrir um bocão bem grande, o que faz? Cai a chupeta, cai a mamadeira. E aí, ele consegue fazer um movimento bem redondinho? Não consegue, porque tá travando ali a chupeta. Então, ele faz um movimento de abre e fecha bem pequenininho. Ele faz esse movimento na chupeta e na mamadeira. Se ele tentar reproduzir isso no peito, olha só o que vai acontecer. Vocês acham que isso aqui extrai tanto leite quanto um bocão bem grande, movimento bem redondinho? Ó, assim extrai mais leite ou assim, tá? Então, evitem o uso de chupeta e mamadeira, de preferência sempre, tá? Mas na maternidade, nos primeiros 15 dias, é essencial. O bebê não sabe diferenciar o que é chupeta do peito, ele aceita a chupeta mesmo estando com fome. Então, muito cuidado com esses itens aí, tá bom? A gente indica também não usar bico intermediário de silicone e nem concha. Eu sei que em alguns casos o bico intermediário de silicone muito bem indicado, ele faz diferença ali para amamentação, mas precisa ser muito bem indicado, porque às vezes vocês colocam e o bico intermediário de silicone, ele faz a mesma coisa, o bebê faz a sucção de uma forma diferente. E aí, com o passar do tempo, ele não vai se satisfazer, né? Ele vai começar a cansar muito para mamar. Pode trazer outros problemas, como fissuras, como candidíase, bactérias. Então, tem que cuidar bastante, tá bom? Concha também a gente não utiliza, tá? O que a concha faz? A concha, ela alivia ali um pouco do contato do seio, né? Que fica mais sensível com o sutiã, mas vocês podem resolver isso com a rosquinha. A concha, ela fica hiperestimulando o seio o tempo todo. Ela fica fazendo uma certa sucçãozinha e a mulher usa porque ela vaza, né, pra não vazar na roupa, mas no fim ela fica vazando durante a amamentação quase que inteira, tá bom? A gente também indica vocês a não ficarem mais que 3 horas sem oferecer o peito, tá? Isso é uma indicação preventiva, não obrigatória, principalmente para aqueles casos de bebês que nasceram de cesáreas eletivas, de cesáreas de emergência, que não entraram em trabalho de parto. Às vezes o bebê ele pode ter ser um bebê de uma mãe que teve diabetes gestacional, e aí ele não acorda para mamar, então a gente indica até o bebezinho recuperar o peso de nascimento, tá? Então, só para vocês saberem, eles perdem até 10% do peso do nascimento nos primeiros dias, ali em torno até do 5º dia, e depois disso, eles tendem a recuperar esse pezinho de nascimento em torno ali de 15 dias até 21, para casos mais complicados ali referente à amamentação, tá bom? E muito contato pele a pele, gente, o que vai fazer o bebê se sentir incentivado a mamar
é o cheirinho da mamãe, é o contato pele a pele, muito colinho, tá bom? Deixa pra deixar no bercinho em outro momento. Ali na maternidade, muito, muito, muito colinho, tá? Isso vai fazer toda a diferença na amamentação. Combinado, meninas? Certo? Dúvidas referente a isso ou está tranquilo? Sim? Podemos seguir? Então vamos lá, meninas. Eu sei que tem gente chegando agora querendo tirar dúvida, então eu tô aqui orientando as gestantes, principalmente, né? Como se preparar aí para amamentação, como saber se o bebê mamou o suficiente. Então, as meninas que têm dúvidas aí referente a outros quesitos, esperem um pouquinho aí no final da live eu respondo todo mundo. Combinado? Então, o que vai acontecer quando o bebê nascer, né? A gente tem ali um momento de colostro, então colostro é leite, tá? Primeiro mito aí que vocês precisam quebrar, colostro é leite sim. Ah, eu não tenho leite. É só porque você aperta, o colostro pode ser um líquido mais transparente ou um líquido mais amarelado, né? O estômago do bebê é muito pequenininho no momento do nascimento, mas você tem leite sim, tá bom? O colostro ele é produzido em todas as mulheres em torno de 30 semanas de gestação. E isso todas as mulheres têm. Então, mesmo que a enfermeira vá lá, aperte seu seio e não saia nada, o colostro está ali. Coloca o bebê para mamar, que vai dar tudo certo, tá bom? E aí a partir ali do terceiro ao quinto dia, a gente tem a apojadura, que é a descida oficial do leite, aí que começam os grandes problemas da amamentação, tá? Porque na apojadura as mamas ficam endurecidas, elas ficam quentes e elas duplicam e triplicam de tamanho. Então, você conseguir fazer a pega correta dificulta muito na apojadura. Então, o seio fica extremamente duro. E aí, se você não massageia, se você não prepara essa mama, na hora que o bebê vai abocanhar, ele escorrega, pega só o mamilo e machuca a mamãe, tá? Então, tem que, né, fazer o tal do preparo de mama, que é a gente massagear bem a mama, né, em todos os lugares, aqui, chacoalhar, fazer a pressão negativa para amolecer essa parte aqui da auréola, tá? Então, é muito importante que a gente prepare sempre antes de amamentar o seio quando ele estiver endurecido. Uma dica que eu gosto de dar bastante que funciona é você testar. Então, se tá dor igual tua testa, é porque precisa massagear. E ordenhar dependendo do caso. Se tiver molinho igual tua bochecha, ó, daqui dá pra abocanhar, tá vendo? Ó, tá molinho igual a bochecha, bota o bebê pra mamar. Olha aqui não consegue, ó, tá vendo? Então tem que preparar a mama, certo? Entendido, meninas, essa parte? Vamos aprender a amamentar de verdade. Gente, ó, mamães que estão aqui comigo, essa é uma metodologia que geralmente eu dou só no meu curso pago, tá? Então, vocês vão ter aqui de forma gratuita aqui para vocês. Então, prestem muita atenção. A Gra mandou ali, sim, vamos aprender a amamentar. Então, eu vou ensinar pega, posição, a minha metodologia própria do amamento sem dor, tá bom? Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a posição da mãe. Anotem, tá, meninas? Não vai ficar... Talvez eu deixe salvo hoje, mas eu não vou deixar livre. Então, anotem o que eu tô falando, tá? São 3 quesitos aí referente a gente conseguir amamentar da forma correta. Posição da mãe, posição do bebê, sucção, né? Como é que e a pega, a tal da pega correta que influencia a sucção do bebê. Primeira coisa, então, posição da mãe. Não é necessário poltrona de amamentação, mas é necessário que a mãe esteja com as costas completamente apoiadas e os pezinhos apoiados no chão, tá? Porque na hora que a gente senta aqui, apoia as costas, apoia os pezinhos no chão, a gente tem estabilidade para conseguir fazer a pega correta. Se a gente fica lá, né, que a gente vai ficar com medo de sentir dor, já fica mais tensa assim, fica corcunda, né? Ou os pezinhos ficam voando, né? A gente tem dificuldade em colocar esse bebê da forma correta no seio e pode sim machucar, tá? Então, posição da mãe, costas encostadas, pezinhos apoiados no chão, tá? Posição do bebê agora, então. Posição do bebê. Deixa eu só passar aqui pra mim. Aí. Posiçãozinha do... Posição do bebê, então. Paula, almofada de amamentação.
Coitada, a minha tá toda zoadinha aqui. É necessário ou não é? Sim. Almofada de amamentação ou travesseiro, sim, é necessário, tá? Por quê? Dentro da barriga, gente, como que é dentro da barriga? Dentro da barriga, o bebezinho, ele tá num líquido. Então, ele não conhece a nossa gravidade. Então, quando ele nasce, ele tem um reflexo de Moro ali, tem os reflexozinhos dele, onde ele se assusta ainda com a gravidade, ele está se adaptando. Então, se a gente não deixa o bebê completamente apoiado durante a amamentação, o bebê não vai concentrar em sugar, engolir, respirar. É super difícil para um bebezinho fazer isso. Sugar, engolir, respirar. É muito difícil. Então, para o bebê concentrar no que ele tem que fazer, ele tem que estar com o corpinho completamente apoiado. Então, uma almofada de amamentação ou... Então, se não for uma almofada, pode ser um travesseiro, mas é importante que o bebê esteja com o corpinho completamente apoiado em alguma coisa para que ele se sinta segura e se concentre no que fazer, tá? Posições para amamentar, então, quais temos? Posição tradicional, então o bebê apoiadinho aqui, posição tradicional. Posição invertida, o bebê lá atrás, olha lá, posição invertida. Posição de cavaleiro, então é o bebê sentadinho aqui nas costas, tá? Mamando sentadinho. Posição de ladyback, que é essa mesma, só que a mãe bem deitadona, quase deitada, bem reclinadona, tá? E temos a posição deitada na cama, super funciona, tá, gente? Podem usar a partir do momento que vocês se sentirem seguros. Basicamente, a gente tem essas posições para amamentar. Cada tipo de seio tem uma posição melhor, mas vocês vão descobrindo, tá? O que é importante, independente da posição? Primeira coisa, posição do bebê, cabeça e tronco alinhados. Vocês já beberam água assim, virada pro lado? Não é estranho? Qual que é a melhor forma da gente beber água? Retinho, né? A gente bebe água retinho, cabeça e tronco alinhado. Então, o bebezinho precisa estar cabeça e tronquinho alinhado, independente da posição. Como é que a gente consegue isso? O tal do barriguinha com barriguinha. Certo, meninas? Então, como é que a gente faz barriguinha com barriguinha? Olha lá. Barriguinha da mãe com barriguinha do bebê. Posição invertida. Barriguinha do bebê com barriguinha da mamãe, tá? Então, cabeça e tronco bem alinhadinhos ali, tá? Que mais que a gente precisa cuidar na posição do bebê? Fazer o apoio na cabeça, principalmente no momento da pega. O bebê quer pegar o seio, mas ele não tem controle. A cabecinha cai pra trás, então a gente apoia a cabecinha do neném, tá? Então, bebezinho, ó. Então, como é que a gente vai fazer pra amamentar o bebezinho? Sempre alinhadinho. Uma dica que eu gosto de dar pra vocês é sempre, se tá na posição tradicional, o bebê apoiado. Então, o bumbum do bebê fica na outra mama, tá? Então, a barriguinha dele fica tão encostadinha comigo que fica bem alinhadinho aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Então, posição do bebê, entenderam? Posição da mãe, posição do bebê, ok, né? Então, ele tem que estar alinhadinho, você tem que ver uma linha reta no bebezinho e ele tem que estar bem coladinho com a mamãe. Como é que a gente consegue a tal da pega correta? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês conseguirem fazer, tá? Primeira coisa, a gente segura nosso seio em C. Então, você, né, digamos o seio em C. É importante que esse C seja sabe quando você vai comer um sanduíche bem grande que você aperta pra caber na boca? Sabe? Então, é importante que o C de vocês apertem pra caber na boca. Se eu faço o meu C desse jeito aqui, eu aumentei a área que o bebê vai abocanhar. Vai dificultar a pega dele, tá? Então, a gente segura em C. A gente estimula nariz e lábio superior em torno de 3 vezes. 1, 2, 3. Com isso, a gente ativa o reflexo de busca do bebê, tá? Ativou esse reflexo de busca, espera um bocão bem grande, igual desse meu do boneco, e você traz o bebê pra mama, mirando o mamilo no céu da boca. Então, você pode fazer isso aqui também, né? Ó, a gente encosta, né, o queixinho e traz o bebê mirando o mamilo no céu da boca, apoiando a mãe. Como é que a gente faz isso lá no seio, então, agora que vocês já entenderam? Então, se o meu bebê tá nesta posição, a gente chama tradicional com a mão invertida, tá? Eu seguro o meu C como, ó, ele vai abocanhar assim, não vai? Então, o meu Czinho tá assim, tá? Seguro o meu Czinho assim, estimulo o nariz, lábio superior. 1, 2, 3, depende, pode ser mais, pode ser menos. Espera um bocão bem grande e eu trago esse bebê para o seio. Não sou eu que vou, entenderam? É o bebezinho que vem, ó. Trago esse bebê ao seio e
avalio se a pega está correta. Como é que a pega está correta, então? Vamos olhar lá aqui meu bonequinho. O queixinho fica completamente encostado na mama. Bochechinha encostado na mama, narizinho desobstruído. Se o nariz tá obstruído é porque o bebê tá corcundinho, assim, ó. Aí vocês esticam o bebezinho, alinham ele pra cima, tá? Ó, alinha o bebê pra cima, ó, livrou o narizinho lá, tá? Lábiozinhos levemente virados, então o famoso boca de peixinho. Se não tiver, dá um ajustezinho aqui, tá? Meninas, não é normal sentir dor para amamentar. Um certo desconforto é esperado devido ao fato da gente ter hiperprotegido a nossa área depois que a gente começou a usar sutiã, blusa, né? Antigamente as mulheres ficavam com seios de fora, as índias lá, bem antigamente, com isso era mais resistente. Então, a partir do momento que a gente começou a hiperproteger com sutiã, com blusa, o fato de um bebezinho mamando 8 a 15 vezes por dia pode sim machucar essa mamãe, tá? Pode sentir uma sensibilidade. Dor nunca é normal. Se tá doendo, procurem ajuda. Certo, gente? Deu pra entender como é que põe um bebezinho pra mamar, como é que faz a pega correta, como que avalia? O que não pode ter na pega? Não pode ter covinha pra dentro. Bebê que mama fazendo covinha aterrado. Bebê que mama estalando. Tá errado, tá? Bebê que tá pegando só um mamilo está errado. Bebê que tá com a mama muito dura também tá errado. Certo, gente? Deu pra entender um pouquinho? Deu uma noção aí da pega correta? Da posição, tudo bem certinho? Sim? Vamos falar dos sinais de saciedade do bebezinho, então? Então, Paulo, ofereço 2 peitos por mamada. Como é que funciona? Então, vocês vão oferecer um peito por mamada, vão esperar o bebê soltar naturalmente, vão oferecer o outro peito, tá? Se o bebê dormiu em um peito, não tem problema. Próxima mamada, outro peito. Vocês sempre vão fazendo o revezamento, tá? Tem algumas consultoras, algumas pessoas que indicam oferecer os 2 peitos por mamada, mas isso é mais para quem tem algum problema de produção de leite, tá? Vocês não precisam ficar se preocupando quanto a isso. Se tiver uma dificuldade de produção de leite, a gente indica oferecer obrigatoriamente os 2 peitos por mamada, tá? Então, vamos agora ao mais importante, viu? Como é que a gente sabe que o nosso bebezinho tá mamando bem, tá? Então, primeira coisa, já viram uma fralda RN? Que se não tem, se vocês têm aí já um pacotinho RN, já abram aí pra ver, tá bom? A fralda RN, ela tem uma listrinha amarela, que quando o bebê faz xixi, fica verdinho ou azul, depende da marca, tá? Em teoria, todas as marcas deveriam ter. Se a sua marca não tiver, compre ali, pelo menos para os primeiros dias, uma que tem essa marquinha, porque é muito importante contar o xixi. O xixi vai ser o que vai dizer com mais garantia se o seu bebê está mamando ou não está mamando o suficiente, tá? Então, a gente tem a regrinha do xixi, que é o quê? Primeiro dia, um xixi em 24 horas. Segundo dia de vida do bebê, 2 xixis em 24 horas. Terceiro dia, 3 xixis em 24 horas. Quarto dia, 4 xixis em 24 horas. Quinto dia, 5 xixis em 24 horas. Sexto dia, 6 xixis em 24 horas. A partir disso, em torno de 6 xixis a cada 24 horas, tá? Mais que 4, a gente já sabe que o bebê não tá desidratado. Menos que 4 é preocupante. Mais que 4, entre 4 e 6, o bebê, depois do 6º dia, tá? O bebezinho tá desidratado, não tá mamando o suficiente, mas não está desidratado. Vale a pena acordar mais vezes? Vale a pena entrar em contato com uma consultora, conversar com o pediatra, beleza? Mais que 6 por dia depois do 6º dia, a gente sabe que o bebê tá mamando bem. O cocô também é uma forma da gente avaliar, não da mesma forma como o xixi, porque muda um pouquinho de padrão para padrão, mas a gente espera que quando o bebê nasça, ele faça aquele cocô bem escuro, que é o tal do mecônio, tá? Inclusive, não pode passar pomada, e hoje em dia a gente já nem indica mais o uso de pomada, né? Mas quem estiver usando pomada aí, a gente indica a não usar, pelo menos nesse cocô preto aí, tá? Porque gruda tudo. Então, o cocô vai sair bem preto, e aí ali em torno do 4º ao 5º dia já vai ficando amarelinho, tá? Também é um sinal que a gente sabe se o bebê tá mamando bem. Mais importante de tudo também, o bebê que mama o suficiente, ele fica relaxado pós-mamada. Sabe quando o bebê ele cansa, mas tá com fome, ele até dorme, mas ele dorme mais rigidozinho, tá?
Eu falo das mãos abertas e fechadas, não é uma regra, é só um indicativo. A gente vê a resistência. Então, um bebê que não mamou o suficiente, ele vai dormir, mas você vai tentar mexer nele e tá bem resistente. Um bebê que já mamou o suficiente, ele já vai ficar mais entregue, mais molinho. Então, vocês sabem aí pelos sinaizinhos do bebê também, se ele já mamou o suficiente ou não, certo? O xixi é a melhor forma, depois o cocô e depois ver se o bebê fica saciado após as mamadas. Algumas mulheres sentem a mama mais murcha, mas isso também não é regra, tá? E o ganhozinho de peso do bebê, que é aquele que a gente descobre só no pediatra, por isso que é tão importante marcar o pediatra no período bem certinho ali. Certo, meninas? Consegui dar uma luz aí para gestantes? Me contem. Já estão mais tranquilas na hora de amamentar? Sim ou não? Sim. Ai, meninas, que bom que vocês gostaram. Pena essa internet, né, que ficou caindo, ficou travandinha. Mas tudo bem, vencemos, conseguimos. Aposto que quem tava aqui, com certeza já vai muito mais tranquila pra maternidade, né, meninas? Então, vamos tirar as dúvidas aqui. Vamos ver. Podem ir perguntando, tá bom, meninas? Olha lá. A Bianca. Absorvente de seio é necessário na maternidade ou em casa? Ótima pergunta, Bianca. Vou colocar até aqui sobre os seios aqui. Bianca, então assim, o absorvente do seio, ele abafa um pouco o seio, né? Então assim, você usar de forma esporádica quando você, por exemplo, for no pediatra, quando você for visitar alguém, trocando a cada 4 horas, tudo bem usar, tá? O que não pode é usar de forma constante, porque se você usar de forma constante em casa todos os dias, a chance de você ter fungo, bactéria, candidíase aumenta bastante. Então, o ideal é que você use somente em casos especiais, assim, tá? Em casa é melhor usar fraldinha de boca do bebê mesmo, ali para segurar o leite. E para sair pode usar o absorvente, tá bom? Mas não de forma contínua, certo? Vamos ver mais perguntinhas aqui. Almofada de amamentação. Ajuda. É um dos... Eu não sou muito ligada, eu não gosto de ficar pedindo pra vocês comprarem as coisas, não, porque eu acho que tudo a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, tá? Então, eu indico vocês a almofada de amamentação é um item que ajuda muito, 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 muito. Faz realmente muita diferença. Vocês já viram quanto é importante o bebê estar bem posicionado ali, tá bom? Vamos lá ver mais uma. Quais posições são perigosas para o engasgo? Então, assim, Bianca, não precisa ficar preocupada se seu bebê não tiver uma linguinha presa, não tiver uma disfunção oral. Os engasgos não são frequentes. Geralmente, engasgos frequentes ocorrem quando o bebê tem algum probleminha ou então quando a mãe tem uma produção de leite muito grande. Nesse caso, a gente indica posições mais elevadas, tá? Que é a posição ali de cavaleiro, né? O bebezinho mais sentadinho, né? Ou a posição deitada na cama. Porque assim, o que a gente tem que pensar? Se o seio tá assim e o bebê tá mamando assim, na tradicional, olha lá, o fluxo do seio tá indo para baixo, então vai mais leite. Se o bebê tá mamando reto, que é o que ocorre na posição da cama, deitado na cama e na posição de cavaleiro, que o fluxo vai reto, o bebê consegue controlar melhor. Posição de ladyback, que é aquela mãe bem recostadona assim, o fluxo tem que subir, também evita bastante isso, tá bom? Vamos ver aqui. O refluxo está relacionado a algo que a gente faz ou eles nascem com isso? Eles nascem com isso. No esôfago, a gente tem uma valvulinha que fecha ali, os bebês não nascem com essa válvula fechada, é aberta. Então, todos os bebês gorfam, né? A maioria, né? Só aqueles que já nascem mais maduros e com essa valvulinha fechada. Todos os bebês vomitam, tá? Então, a gente chama o tal do refluxo fisiológico, aquele refluxo normal, aquele refluxo esperado para o bebê. Se o bebê tá ali tranquilo e ele só colocou o leitinho para fora, a gente sabe que o problema tá tudo bem, é o famoso gorfador feliz.
O refluxo só é preocupante se o bebê fica muito irritado. Tem alguns refluxos que são refluxos ocultos, aquele que não vai para fora. Então, se a gente nota que o bebê tá muito irritado, vale a pena levar num gastro. E se ele estiver com dificuldade de ganho de peso, se ele vomita tanto que não consegue ganhar peso, também é um sinalzinho de alerta aí, tá bom? Vamos ver, o que mais? A Grazi me mandou aqui. Qual a melhor posição para o bebê arrotar? Grazi, não precisa ser posição de arroto. Como é a posição de arroto? Não sei se vocês já viram ou não. É o bebezinho assim, né? Que a gente coloca o paninho aqui, põe aqui pro bebezinho arrotar, né? Assim, de pezinho, tá? Mas não precisa ser posição de arroto. Somente verticalizar o bebê. Então, se ele mamou assim, ó, mamou assim, se você conseguir só verticalizar ele, já é o suficiente, tá? Até porque vocês vão ver que o bebê que mama no seio e tem a pega correta, dificilmente ele arrota, tá? O bebê que mama na mamadeira precisa sempre arrotar, porque na mamadeira sempre entra ar. Mas no seio dificilmente entra ar. Aí já é mais uma das vantagens da amamentação. Então, a gente indica, até o bebê parar de vomitar, deixar de 10 a 15 minutos verticalizados. Não por causa do arroto, mas por conta do leite voltar, né? Pro bebê conseguir digerir melhor. Então, você vai deixar o bebê, mamou, deixa verticalizado. Ah, o pai quer pôr posição de arroto, a posição tradicional? Pode pôr, não tem problema nenhum. O que não precisa é deixar o bebê meia hora e ficar esperando a arroto, porque na maioria das vezes o arroto não vem, tá? Mas tem que deixar verticalizado. Depois que o bebê para de gorfar, não vomita mais, não precisa mais. Eles até vão dar mamar deitada e vão deixar o bebezinho lá. A gente daí só põe pra arrotar se a gente vê que o bebê tá incomodado. Às vezes quando pega o seio muito chorando, ou quando a mãe tá com o seio muito cheio, pulou uma mamada, ficou com os cheios muito cheio, o bebê acaba mamando demais para compensar aquilo ali, tá? Certo, Grazi? Consegui te responder? Sim ou não? Olha lá. A Bianca falou. Você falou sobre a questão das índias ficarem com a mama de fora e ser mais resistente. Então, faz sentido colocar o peito no sol? Assim, não vai fazer uma super diferença, mas não vai fazer mal nenhum, tá? Porque assim... Então, assim, Bianca, o sol, ele é bom por conta da vitamina D, né? Então, você vai ter mais vitamina D, tá? Mas, assim, ele não vai conseguir, em pouco tempo, criar uma resistência muito grande referente a isso, tá, Bianca? Então, assim, se você quer colocar o peito no sol, mal não vai fazer. Mas não é isso que vai prevenir fissura. O que vai prevenir fissura é o quê? Posicionamento e pega correto, tá? Então, você vai decidir ali no momento se quer fazer ou não. Tem algumas mamães que realmente querem muito, né? Fazer alguma coisa. Então, se quer tomar um solzinho, pode tomar. Mas não é isso que vai fazer diferença ali na sua amamentação. Vamos ver o que mais. Stories. As histórias eu vou responder nos stories. Vamos ver das mamães que estão aqui comigo. Quem é que tem dúvidas ainda? Gostaram da aula, meninas? Ó, a Elis Regina me mandou. Minha neném mama muito depois das mamadas. Ela fica regurgitando, porém segue buscando o peito. Muitas vezes chega a ficar ardendo minhas mamas de tanto que ela mama. E parece que não sacia. Elis, é enfermeira, né? Então, assim, o que eu indico você fazer? É que nem eu falei, o vômito, né? O gorfar ali, voltar o leite é comum, tá? Então, o que você tem que ficar em alerta? Se o seu bebê fica mais que 1 hora mamando, é um sinal de alerta. Se os intervalos sempre inferior a 1h30, então é um sinal de alerta, vale a pena avaliação, buscar avaliação, tá? E sobre as mamas ardendo, tem que verificar se a pega, a posição está correta. Se você não usa concha, não usa absorvente, nada ali que pode surgir algum fungo, alguma bactéria ali que pode tá assando, ou se é simplesmente um bebê mamando muito mesmo, tá bom? Se for antes ali dos 15 dias, pode ser que essa sensação fique mesmo. Depois de 15 dias, a gente espera que a mãe já não sinta mais desconforto nenhum para amamentar, tá bom? Que mais, meninas? Meninas, vou pedir para vocês me darem uma forcinha aí para que eu possa continuar fazendo esse tipo de live. Vou pegar agora um pouco mais firme
com as gestantes. Então, se quiser tirar um print aqui, marcar lá no Facebook no Instagram de vocês, comentar, falar o que vocês acharam da aula, se realmente fez diferença na vida de vocês, tá bom? É isso que faz a diferença para que eu continue aqui trabalhando para vocês, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Gostei demais. Ó, peraí que eu acho que veio mais uma dúvida aqui. A Ellen me mandou. Percebo que ao decorrer da mamada, ela perde a pega. Ellen, você tem a mama muito densa? Às vezes a mulher que tem a mama muito densa, se a gente... Geralmente quando a gente fica buscando a posição... Deixa eu pegar aqui meu seio, olha lá. A gente fica buscando o bebê pra pôr. Então o bebê tá aqui, eu fico movimentando. Eu coloco o peito lá e a mama é densa, a mama ela vai escorregando durante a mamada. Então a gente indica a fazer uma fraldinha de boca grande do bebê, fazer uma tipóia ou amarrar aqui embaixo para dar uma sustentação para que essa mama não escorregue, tá? Se você garantir que a sua mama não está escorregando, né, que ela tá ficando parada ali o tempo todo, você pode procurar ajuda para ver se ela tá com alguma dificuldade na linguinha, na sucção ali, que ela fica perdendo a pega, principalmente se fica estalando durante a mamada, tá bom? É um sinal de alerta aí, se você não conseguir ajustar isso bastante. Certo, meninas? Fechou? Olha lá. A Bia, como amamentar estando com o peito muito rachado? Ai, Bia, difícil. Bia, existem 4 tipos de lesões no seio, tá? Lesão grau 1, 2, 3 e 4. Lesão 3 e 4, que é aquela que a mulher ou o peito está aberto ou ele perde pedaços do seio. Infelizmente, a gente indica, sim, interromper a amamentação para que dê tempo do peito curar, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado aí com as fissuras que não saram nunca, ou que você não tá conseguindo ajustar sozinha. Às vezes pode ser uma questão a mais envolvida aí, além de só pega e posição, tá? Então, se você não estiver conseguindo ajustar ajuda, procure ajuda. Se tiver muito machucado, ordenhe o seu próprio leite, dê no copinho, que não vai interferir na sua amamentação, tá? E você consegue dar um tempo maior. Então, a gente indica, depende do grau de fissura, né? Mas a gente indica, dependendo, às vezes, ficar só num peito, ou então, numa mamada dar um peito, na outra mamada o outro, na outra mamada o leite ordenhado no copinho, para dar um tempo maior aí do peito cicatrizar. Mas isso, infelizmente, é uma avaliação completamente individual, certo? Vamos lá, a Maranhão me perguntou: Oi, Paula, bebê de 4 meses e meio. Começou a ficar no seio depois de dormir. Posso encerrar sabendo que não está mais mamando? Ele acorda só para pegar o seio e dormir novamente. Pode sim, tá? Então, o bebê, quando ele mama, ele começa assim com uma sucção bem efetiva. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, ele dá uma sugada e uma engolida. A gente vê atrás da orelhinha aqui, exatamente aqui, mexendo. Então, ele suga, engole. Suga, engole, suga, engole. Depois, ele cansa um pouquinho. Ele dá 2, 3 sugadas para uma engolida, tá? E no final da mamada, ele faz a sucção não efetiva ou sucção afetiva. Aquela que não tem deglutição, geralmente mexe o queixo bem rapidinho. Não tem deglutição que o bebê usa para o emocional dele, tá? Esse tipo de mamada, quando não tem mais deglutição, você pode interromper com o dedinho mindinho, põe bem no cantinho ali, tá? Para o bebê ir desassociando o seio do dormir do seio ali, tá? Pode ir desassociando. Lembrando que se você faz isso e o mamilo roça no céu da boca do neném, às vezes ele vai buscar ali, porque tem algo roçando no céu da boquinha dele, mas não necessariamente isso tá relacionado a ele querer mamar mais, tá? Então, cuidado na hora que você for interromper, pro teu mamilo não roçar no céu da boca dele, porque senão ele vai buscar o peito novamente por reflexo. Nada além do reflexo, tá? E cuidado com tudo que encosta no cavanhaque, tá? Às vezes tem uma roupinha aqui pegando no cavanhaque do bebê, ele fica buscando, mas ele não tá com fome, é só porque é reflexo também, tá bom? Certo? Deixa eu ver se surgiu mais alguma aqui.
Tem mais umas perguntinhas. A Bianca me perguntou: alguns alimentos ou vitaminas que melhoram a produção de leite? Sim, Bianca, existe, tá? A gente chama de galactococos, alguns alimentos que podem influenciar a produção de leite, mas o efeito dele é muito sutil. É algo quase que imperceptível e não vai fazer tanta diferença na sua amamentação, tá? O que a gente indica, então? A parte de hidratação. Então, assim, não precisa tomar 5 litros por dia, mas você tem que estar com a boca sempre úmida e seu xixi sempre bem clarinho, tá, Bianca? Isso é sinal que você está hidratada. Dá muita sede amamentando, naturalmente, dá muita sede. Então, boquinha molhada, xixi clarinho, você sabe que está bem hidratada. A alimentação de gestante precisa ser muito variada, porque todas as vitaminas do seu bebê, né, do leite do seu bebê, vem através de você. Então, tem que comer alimentos saudáveis, alimentos variados. Isso realmente faz a diferença na sua alimentação, na sua produção, tá bom? Mas não precisa ficar, achar suco de uva, canjica, cerveja preta, que mais que a gente escuta por aí? Esses alimentos, em geral, eles não fazem grande diferença. O que vai fazer diferença? A sua mãe vai lá e prepara uma canjica para você com todo amor e carinho. A canjica te dá prazer ali comendo, aí sobe a ocitocina, aí tua produção de leite aumenta pela ocitocina ali, pela questão hormonal, mas não necessariamente por um item que tem dentro dele. Esse item, ele pode até dar uma aumentadinha, mas não vai ser algo que vai fazer realmente diferença na sua produção. O que faz diferença na produção é bebê mamando em livre demanda, ou seja, quando o bebê quer, né? Evitar o uso de bicos artificiais, porque quando a gente tem uso de bico, a gente fala que não existe a tal da livre demanda, né? É isso que você precisa para manter uma boa produção. Bebê mamando bem e evitar o uso de bicos. Certo, Bianca? Vamos ver o que mais. A Bianca me perguntou. E sobre a bomba, tenho muita dúvida, é necessário? É bom guardar leite ou eles ficam confusos na pega? Bianca, funciona assim. Paula, eu acho que você ter um estoque de leite materno vai ser sempre libertador para a mulher, tá bom? Porque você pode, às vezes, se acontece uma emergência médica e você precisa se ausentar, às vezes você quer ir no dentista, quer ir no salão, quer fazer qualquer coisa. Você ter um estoque de leite materno é algo libertador para a mulher, tá? Então eu falo, gente, tem uns potinhos de leite em casa, né? Treinem no copinho, que isso não vai interferir em absolutamente nada na amamentação de vocês. Às vezes vocês tiveram uma noite difícil, querem dormir um pouquinho, quer que o esposo dê o leite, ou a mãe, ou alguém que tá te ajudando dê o leite num recipiente seguro, num copinho, na colher dosadora. Isso não vai interferir em absolutamente nada na amamentação, tá? A bomba, ela não é um item, não é um item obrigatório, mas é muito bom, tá? Ajuda bastante para você fazer esse estoque. Então tem um momento ali da pojadura que você tem muito leite, então você consegue ordenhar com a bombinha com mais facilidade, então você consegue montar esse estoque. Se você for retornar ao trabalho, vale a pena com certeza investir ainda na gestação. Se você não vai retornar ao trabalho, você que tem que avaliar ali dentro das suas condições se é possível ou não. Eu digo que a bombinha ajuda bastante, tá? Então, se é possível, tenha. Mas se não tiver, não tem problema, dá pra esperar. Porque tem mulheres que não vazam tanto, que não estão com seios tão cheios. Existe a ordenha manual ali também. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Respondi não respondendo, né? Falei, joguei a bomba pra você de volta, né, Bianca? Ai. Acho que foi todo mundo. Gente, muito obrigada pela presença. Espero ter ajudado muito vocês, tá bom? Comentem, compartilhem, me ajudem aí também. Semana que vem estamos aqui novamente, segunda-feira, 3h30. Ainda não sei qual vai ser o tema, mas eu aviso vocês, tá bom? Beijo grande, um ótimo feriado aí pra quem tá de feriado, um ótimo final de semana, tá bom? Beijo, meninas, até a próxima!